Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Marcos. Glória a Deus, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Eu estou aqui com a minha garganta um pouco inflamada, mas até onde ela for a gente vai. Marcos, capítulo 15, do versículo 21 a seguir. Conforme o irmão vai encontrando, vamos se colocando em pé, em sinal de reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí em vossas Bíblias. Está escrito assim no versículo 21. E constrangeram certo Simão Cirideu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram no lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com vinagre, com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre eles, para saber o que cada um levaria. Era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. E o crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que derriba o templo, e em 3 dias o edifica, salva a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes e com os escribas diziam uns para os outros: salvou os outros, e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. A igreja pode tomar o nosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero trazer uma palavra evangelística hoje para a igreja, porque aquele que prega tem que pregar segundo o que o Espírito Santo quer falar através dele. Aleluia! Eu quero aqui externar minha alegria, minha satisfação de poder estar mais uma vez na presença do Deus Todo-Poderoso. Quero agradecer a esse departamento de senhores, cada um desses homens, cada um é meu amigo particular. Quero agradecer pela força, pelo empenho. Quero agradecer por não desprezar a minha pouca experiência, mas está, aleluia, me ajudando, me aconselhando, me ensinando, e juntos estamos marchando em direção ao céu de glória. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados irmãos, depois de 400 anos em que Deus não se comunicava mais com a humanidade, depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, para aquele que tinha uma Bíblia mais antiga, aleluia, entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, existiam 4 folhas em branco, sendo que cada folha daquela representava ou simbolizava
os 100 anos de silêncio de Deus com a terra, somando um total de 400 anos em que Deus não se comunicava através de nada com os seres humanos. Mas, chegado o tempo de Deus, como diz o apóstolo Paulo, a plenitude dos tempos, conhecido como Kairon, o tempo de Deus, ele resolve quebrar o silêncio. Deus resolve novamente se relacionar com o homem. E Deus, ele olha para a terra e manda o anjo Gabriel ir até o sacerdote Zacarias. Aonde estava Zacarias? Ele se encontrava naquele momento no Santíssimo Lugar, adorando e glorificando a Deus. Naquele momento Deus fala para Gabriel: desce lá com Zacarias e entrega para ele, aleluia, a vitória que ele está necessitando. Ora, e o que era que Zacarias queria tanto de Deus? Era um filho, era um herdeiro. Mas Zacarias já era um homem de idade. A sua esposa Isabel, da mesma sorte, já era uma mulher de idade avançada e ainda por cima ela era estéril. Mas quando o homem de Deus, quando a mulher, eles se colocam diante de Deus, eles estão na presença de Deus, não existe circunstâncias impossíveis para Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. Toda vez que nós nos colocamos na presença de Deus e continuamos a andar na sua presença, os milagres de Deus acontecem na nossa vida. O anjo pode ter dito para Deus, mas ele já é um senhor de idade. A sua esposa é estéril. Deus pode ter respondido para Gabriel: desce lá, porque ele está na minha presença. E é na presença de Deus aonde os milagres acontecem na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E o anjo desceu até Zacarias. O interessante, irmãos, quando você começa a ler a história de Zacarias, aleluia, quando Deus fala para o anjo descer, Deus fala para ele: olha, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Aleluia. Zacarias sabia da sua situação, sabia da circunstância da sua vida, mas mesmo assim, já avançado em idade, ele orava e buscava o sonho que ele tinha, que era de ter um filho. Aleluia. Nós não podemos olhar para a circunstância da nossa vida, nós não podemos olhar para as barreiras que existem na nossa vida e dizer: o meu sonho, aleluia, já não pode mais vir à realidade, porque eu já não tenho mais condições de operar, de fazer com que esse sonho se torne realidade. Mas ele orava e chegou o tempo de Deus na vida de Zacarias e da sua esposa Isabel. Os irmãos bem sabem que para uma mulher não dar filho para um homem naquele tempo, no mínimo era uma mulher amaldiçoada. E ainda por cima, ela era esposa de um sacerdote, de Zacarias, um homem de Deus. Aleluia. Aquela mulher, ela era humilhada. Aquela mulher, ela era ultrajada pelas demais mulheres. Como é que essa mulher não pode dar um filho para o seu marido? Ela é amaldiçoada. Algum pecado ela cometeu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando chega o tempo de Deus, chega o Kairon de Deus, o milagre de Deus desceu sobre aquele casal e eles tiveram um filho, e o nome do seu filho foi João Batista. Aleluia. Mas o anjo desceu para dar duas informações: uma para Isabel, para Zacarias, e outro para Maria. Aleluia. A mulher de José queria dar a luz ao Messias, ao Filho de Deus. Aleluia. Passou-se os tempos. Aleluia. Isabel deu a luz a João Batista. Maria deu a luz a Jesus de Nazaré. O tempo passou e Jesus, ele crescia, diz a Bíblia, na graça e no conhecimento, tanto diante de Deus como diante dos homens. Ele curava, ele anunciava as boas novas de salvação.
conseguiram ver o Messias. Aquele povo não conseguiu enxergar o rei dos judeus, porque eles queriam o Messias do jeito que ele queria, do jeito deles, da forma deles. E não é assim, irmãos, do nosso jeito, da nossa forma, é do jeito de Deus, é da forma de Deus. O operar da nossa vida pertence a Ele, o querer da nossa vida pertence a Deus. E por isso ele não enxergava o Messias. Aleluia. Nós temos que parar, meus irmãos, de querer colocar Deus na parede, de querer obrigar Deus a fazer aquilo que nós queremos, porque Jesus, ele não é empregado de ninguém. Jesus, ele não é funcionário de ninguém. A Bíblia me diz que ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. Não é da forma como nós queremos, é da forma como Deus quer. Aleluia. E aquele povo, ele não enxergaram o Messias, porque eles se deixaram, aleluia, quiseram o Messias da forma como eles queriam, do jeito como eles queriam, aleluia, e aquilo cegaram seus olhos para não ver o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E Jesus, ele foi crescendo e fazendo a obra de Deus, e aqueles homens motivados por inveja, motivados por um sentimento perverso, eles pegaram Jesus e levaram Jesus a julgamento, levaram Jesus para Anás, levaram Jesus para Caifás, depois pegaram Jesus e levaram para Pilatos, levaram novamente para Herodes, trouxeram para Pilatos. Pilatos olha para Jesus e disse: eu não vejo falha deste homem. Aleluia, porque Jesus Cristo não tinha falha, não tinha defeito. Jesus, ele é santo, ele é irrepreensível, ele é o Cordeiro imaculado de Deus. Todos os homens que passaram pela terra têm defeito. Maomé tinha defeito, o padre Cícero tem defeito, Maria tinha defeito, Napoleão Bonaparte tem defeito, todos os homens que já andaram nessa terra têm defeito, todos nós temos defeito, mas Jesus de Nazaré é o único que pisou nessa terra, aleluia, como um homem santo, irrepreensível da parte de Deus. Ele sim não tem nenhum defeito. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Pilatos se deixou levar pela gritaria daquela multidão. Então ele mandou que Jesus fosse açoitado. Aleluia. Havia dois tipos de açoite naquela época: o açoite dos judeus e os açoites dos romanos. Os judeus, eles não poderiam dar mais de 40 açoites na pessoa. Está lá escrito em Deuteronômio, no capítulo 25, do 1 ao 3. O máximo de açoite que eles poderiam dar na pessoa era 40. Não podia passar disso, porque a pessoa que estava levando as chicotadas poderia morrer. Então eles contavam rigorosamente cada açoite que eles davam na pessoa. E para eles não ultrapassar esse limite, eles davam apenas 39 açoites. Foram os 39 açoites que deram em Jeremias, antes de jogar no calabouço. Já nos romanos não havia essa contagem. Eles pegavam a pessoa, rasgavam as suas vestes, inclinavam a pessoa numa madeira, aleluia, amarrava, acorrentava mãos e pés e começava a chicotear a pessoa. Diz-nos a história que naqueles açoites havia 12 pontas. Em cada ponta havia pedaço de ossos, havia chumbo para machucar a pele e para rasgar a pele da pessoa, fazendo assim que ocorresse uma hemorragia externa. Aleluia! E ali Jesus passou por aquele açoite, totalmente despido, ele foi açoitado. E depois que terminou o açoite, eles pegaram Jesus, aleluia, pegaram um pedaço de espinho, um pedaço de galho de espinho, fizeram uma coroa, colocaram na cabeça do mestre, aleluia, colocaram uma cana na sua mão, colocaram um lençol nas suas costas e começaram a zombar dele, dizendo: vive o rei de Israel, aleluia. Eles batearam a cara de Jesus, bateram na cara de Jesus, esmurraram a sua face, colocaram um pano nos seus olhos e dizia: agora diz quem foi que te bateu. Cuspiram
na sua cara. Aleluia, louvado seja Deus. Depois tomaram a cana da sua mão e tacaram na sua cabeça, fazendo com que aquele espinho entrasse na sua testa e fizesse com que sangrasse ali o seu rosto. Jesus se encontrava totalmente desfigurado. Aleluia, era uma imagem macabra. O profeta Isaías, ele viu essa imagem lá em Isaías capítulo 53. Ele diz que naquela visão Jesus não tinha parecer, Jesus não tinha formosura, e nenhuma beleza nós vimos nele para que o desejássemos. Jesus estava com um pedaço de carne todo ensanguentado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus não abriu a sua boca, ele não disse sequer uma palavra. Aleluia, nenhuma palavra saiu da boca de Jesus, mas a sua atitude gritava naquele momento. Aleluia, e vem gritando há mais de 2000 anos atrás, dizendo para o povo de hoje: olha, eu passei por isso, é porque eu amo cada um de vocês, é porque eu amo vocês, é porque eu quero salvar vocês. Ele não abriu a sua boca, mas a sua atitude vem gritando até hoje que ele ama cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Humilharam Jesus de todas as formas, esbofetearam o seu rosto, esmurraram o seu rosto, aleluia, cuspiram no seu rosto e pediam para ele dizer quem era que estava fazendo aquilo. Jesus fez isso, aleluia, passou por tudo isso, por o seu imenso amor que foi derramado no seu coração, por amor a homens e mulheres, aleluia, que habitam na face da terra. Mas infelizmente nem todos dão valor ao sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E ele passou por tudo isso, irmãos, porque ele nos ama e ele quer salvar cada um de nós. Louvado seja Deus. Agora eu quero entrar na mensagem que eu li nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é onde eu li, a passagem é onde eu li, diz que eles constrangeram um certo Simão Cirineu, que estava passando por ali. Simão Cirineu de Cirene, ele vinha do campo, e de repente ele contempla uma cena, milhares e milhares de pessoas gritando, outras chorando, e ele se aproxima para ver o que é que estava acontecendo. E quando ele chega perto para enxergar o que estava acontecendo, ele é um homem totalmente ensanguentado e caindo com as cruzes ali naquele caminho. E de repente, um soldado romano olha para ele e diz: ei, vem cá, pega esta cruz e leva até o Gólgota, o lugar da caveira, aonde seria o local onde Jesus seria crucificado. Ele foi constrangido a carregar aquela cruz. Ele foi forçado a carregar aquela cruz. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele bota aquelas cruzes nas costas e começa a seguir o caminho à sua frente. Eu creio que a partir daquele momento, daquela hora, a vida desse homem chamado Simão, o Cirineu, nunca mais foi a mesma. Diz-nos a história que ele se tornou mestre, doutor, na igreja de Antioquia. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 16, e versículo 3, ele escreve uma carta dizendo: eu saúdo a Rufo, filho de Simão Cirineu, e a sua mãe, que eu tenho como minha própria mãe. Aleluia. Então Simão Cirineu, ele se tornou um cristão. Aleluia. Eu não sei como, a Bíblia não me dá relato o que foi que aconteceu depois daqueles dias, mas ele se tornou um homem de Deus, ele se tornou um servo de Deus e se tornou mestre na igreja de Antioquia. Eu não sei qual era a sua mensagem, eu não sei qual era a sua pregação, mas eu acredito que ele pregava para aquelas pessoas, para a sua família, dizendo: ora, eu fui constrangido a carregar aquela cruz, eu fui forçado a carregar aquela cruz, mas é porque eu não conhecia quem era aquele homem, eu não sabia quem era aquele homem, mas agora que eu sei quem é, eu quero dizer para vocês que valeu a pena carregar aquela cruz, valeu a pena eu
sei que dói, eu sei que tem vontade de jogar ela no chão e voltar para trás, mas a Bíblia nos diz que vai valer a pena, irmão. Não desista da sua cruz, vai valer a pena nos ir até o fim, vai valer a pena dizer não para o mundo, vai valer a pena dizer sim para Jesus, porque um dia o próprio Deus vai nos receber e vai nos galardoar com um céu de glória para a nossa vida. Tem muita gente deixando a sua cruz, tem muita gente deixando de caminhar, tem muita gente desistindo da sua vida cristã. Não faça isso, aleluia. Se tem alguém assim nesta noite, querendo desistir da sua cruz, eu quero dizer para você: não desista dela, não largue a sua cruz, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tem muita gente largando a cruz, e depois que larga a sua cruz, começa a sentir falta dela, porque a cruz de Cristo não é fácil de carregar, mas é prazeroso, porque vale a pena, porque nos traz paz na alma, paz no espírito, porque podemos olhar para o nosso semelhante e abrir um sorriso de verdade, sem fingimento, porque a cruz de Jesus está no nosso ombro. Ele mesmo falou: aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Diga aí para teu irmão: meu irmão, não desista da sua cruz. Não desista da sua cruz. Não largue ela. Segura a sua cruz firme no seu ombro e continue a marchar em direção ao céu de glória, porque a trombeta já está para tocar, irmãos. Quando nós olhamos para a história de Jesus, Glória a Deus. nós somos constrangidos pelo seu amor. E quando estamos com a cruz de Cristo no nosso ombro, o amor de Deus está dentro dos nossos corações. Glória a Deus. Verdade, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para me ouvir, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Enquanto você estiver com a cruz de Cristo no seu ombro, você vai estar sentindo o amor de Deus na sua vida. Glória a Deus. Você pode dizer: mas eu sou fraco, eu não consigo prosseguir. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais você dizer eu sou fraco, mais o poder de Deus se aperfeiçoa. Quanto mais você fala eu não consigo, mais o poder de Deus desce sobre a nossa vida. Porque quem nos ajuda a carregar a cruz é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Jesus foi gravado pelos de 10 centímetros nas suas mãos e nos seus pés. Ele foi pendurado naquela cruz. Glória a Deus. A Bíblia diz que na hora terceira Jesus foi crucificado. Isso corresponde
às 9 horas da manhã. Então Jesus começou a caminhar em direção à cruz, a partir das 7h30 às 8 horas da manhã. E Jesus ficou 6 horas pendurado na cruz, porque ele deu um grito na hora 9. E da hora terceira, às 9 horas, até meio-dia, havia claridade, o sol estava brilhando. Mas a partir da hora sexta, de meio-dia, até às 3 horas da tarde, a hora 9, diz a Bíblia que houve trevas sobre a face da terra. Era a natureza protestando contra a morte de um inocente. Era a natureza protestando contra a morte do Filho de Deus. E Jesus, ele dá 7 palavras ali na cruz do Calvário. 3 delas quando havia luz, e 4 delas quando havia trevas. Eu não vou aqui dizer cada palavra. Eu vou entrar na mensagem e eu já vou terminar. A Bíblia diz, o versículo 34, que na hora 9 Jesus exclamou. Ele estava pendurado na cruz e já perto de expirar, de entregar seu espírito para Deus. Ele faz uma pergunta que eu não sei a resposta. Alguns dizem que foi por causa do pecado, dos nossos pecados, que estava sobre Jesus. Outros dizem que era por causa do sofrimento, da dor, da angústia de Jesus. Mas ele faz uma pergunta para Deus. Ele fala: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que, Senhor, me abandonou? Por que, Pai, tu me largou aqui na cruz sozinho? Eu não vou dizer a resposta porque Deus não me revelou. Mas você para pensar, meditar nessa pergunta de Jesus. Porque essa atitude de Deus trouxe dor no coração de Jesus, que ele consegue, aleluia, respirar ali na cruz e clamar e fazer essa pergunta: por que, meu Deus, tu me desamparaste na hora que eu mais preciso da tua presença? Eu quero pregar nesta noite com o tema: o Deus de todos os momentos. Eu me lembro de uma passagem onde o profeta Elias, ele está junto dos profetas de Baal. E aqueles profetas de Baal, eles serviam melhor a Baal do que os sacerdotes de Deus serviam a Deus. Eles sacrificavam para Baal dia e noite. Eles eram fiéis a Baal. Eles faziam de tudo por aquele ídolo, que eu não chamo de Deus, eu chamo de ídolo. Mas quando eles mais precisaram do seu Deus, do seu ídolo, Baal não apareceu. Baal, ele não deu a sua cara. Por quê? Porque o mundo, irmãos, ele só quer nos mutilar. O mundo, ele só quer nos ver lá embaixo sofrendo. Ele só quer nos ver desamparados. O inimigo, ele quer nos ver na sarjeta, sofrendo, angustiado. E na hora que as pessoas clamam por ele, ele não aparece. Ele não dá a cara. Eu estava saindo hoje de manhã daqui da EBD, eu mais a minha esposa. E quando atravessamos essa rua, veio um homem à nossa direção, dizendo: vocês são evangélicos da Assembleia de Deus? Eu respondi: sim. Ele falou: então ora por mim. Chorando, aleluia, ali bêbado, mas ele estava pedindo misericórdia, ele estava pedindo socorro, ele estava pedindo ajuda, porque o Deus que ele serve, na hora que ele mais precisou, o Deus dele não apareceu, o Deus dele não deu a cara, aleluia. Mas o nosso Deus, é na hora que nós mais precisamos, ele aparece, ele está conosco. Você pode estar na fornalha, você pode estar na cova
Jesus Cristo, ali na cruz, depois de dar aquele grito, ele morre. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E Maria Madalena vai até o sepulcro de Jesus. Mas quando ela chega no sepulcro de Jesus, ele já não está mais. Ela chegou atrasada porque quis. Porque foi avisado que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Nós estamos pregando a vida de Cristo. Estamos dizendo ele vem. Com certeza ele vem. Muitas pessoas vão chegar aqui atrasado, procurando Jesus, mas vai ser tarde demais. Porque nem a igreja, nem o Espírito Santo vai estar mais aqui. Estaremos juntamente com ele na eternidade, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Então, se tem alguém querendo pedir perdão, se tem alguém querendo se reconciliar, se tem alguém querendo se decidir para Jesus, o momento é hoje, a hora é agora. Pelo amor de Deus, não venha atrasado. De repente a trombeta vai soar e nós vamos ser tomados dessa terra e vamos morar no céu. Fala, Jeová! Glória a Deus! Glória a Deus. E o anjo aparece para ela e diz: o que tu fazes aqui, mulher? Por que tu procuras um vivo dentre os mortos? Jesus Cristo, ele aparece para seus discípulos, dá algumas instruções, e chega o dia de partir para o Pai. Mas antes de ele partir, ele se lembra novamente da cruz. Ele se lembra da dor, da solidão. Ele lembra da dor que ele está sozinho. Quando ninguém manda uma mensagem, quando ninguém liga para nós, quando nós mais precisamos de alguém, quando ninguém visita a nossa casa, quando estamos precisando. A dor é terrível. A dor ela chega a sangrar dentro dos nossos corações. Aleluia! Então Jesus, ele fala para os seus discípulos, ele fala para a igreja dizendo: olha, eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele está comigo. Jesus está com os senhores. Ele está com os adolescentes, com os jovens. Ele está com as senhoras, com o novo convertido. Ele está com a igreja. Enquanto a igreja não partir para o céu, ele vai estar presente na nossa vida. Ele vai estar conosco, porque ele não é colega, ele é amigo de verdade. E amigo de verdade sempre está na hora que nós mais precisamos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou terminar que esse microfone para de funcionar. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta noite. Você que está pensando em desistir e largar a sua cruz, eu quero lhe convidar a vir aqui nesta noite. Aleluia! Porque o Senhor Jesus está contigo. Ele não vai te abandonar. A tua cruz pode estar pesada, mas Ele está contigo, irmãos. Não desista da sua cruz. Você que já largou a sua cruz e quer retornar aos caminhos do Senhor, eu quero te convidar aqui à frente. Você que quer se reconciliar com Deus, você que quer aceitar a Jesus, eu quero te convidar a vir aqui e fazer aqui, aleluia, uma aliança com Deus, a entregar a sua vida para Jesus Cristo. Jesus, ele morreu por você. Quando o homem, quando uma mulher começa a namorar, a mulher pergunta para o homem: você me ama? E ele fala: sim, eu te amo. Ele fala:
receber. Glória a Deus. Você que está, aleluia, pensando em entregar, desistir da caminhada. Você que precisa de uma oração para continuar nessa caminhada. Você que acha que a cruz está muito pesada e você não vai conseguir. Você que quer a ajuda de Jesus. Eu quero orar por você nesta noite. Ele vai te ajudar a levar esta cruz. Ele vai te ajudar a carregar esta cruz. Não desista da cruz de Cristo. Glória a Deus. É hoje. Hoje. Por acaso tu me chamas, tanto ouvi te falar de Jesus, Aleluia. mas somente Jesus Aproveite quando a porta está aberta. Vai entrar por ela. salvação Deixa pela esse morte Espírito morar na tua vida. Ouça. eu alívio. É verdade, hoje é noite de escolha. Glória a Deus. Aleluia! Amanhã pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Mas Deus em Cristo, Ele quer te libertar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nessa tarde, irmãos, nessa tarde eu estava Aleluia. descansando na minha casa. E Deus me deu uma visão que eu estava me arrumando para vir para este culto. Mas eu não conseguia me arrumar. Eu me arrumava, mas não conseguia me arrumar. E eu me dizia, Deus tem misericórdia, eu preciso chegar na igreja, já estou atrasado. E quanto mais eu me arrumava, mais eu me desarrumava. Aleluia. E eu fui pedindo misericórdia, me dá misericórdia, Deus. Aleluia. E faltava uma peça para me colocar, que era a minha gravata. E ali de repente aparece a minha gravata, eu pego e coloco no pescoço. E estava chuviscando. Mas quando eu boto o pé na porta da minha casa, começa a cair um temporal. Começa a cair uma chuva. Relâmpagos. E não sei se você já viu aquela chuva que a gota d'água é desse tamanho. E eu começo a olhar para o céu fechado. Eu pego minha Bíblia e boto por debaixo do braço. E começo a correr em direção à igreja. E quando eu estou ali, vendo aquelas coisas, Deus olha para mim dizendo, olha Jerônimo, a vida de muitos homens e mulheres da igreja está desse jeito. Está difícil até para chegar na igreja. A luta é tão grande que até para chegar na casa do Senhor está sendo luta, é tribulada, é difícil. A cruz está pesada. E eu quero que tu ore pela minha igreja nesta noite. Porque assim como tu conseguiu chegar na minha casa, aleluia, muitos vão conseguir chegar até o céu de glória. E nesta noite eu vou orar por você. Eu quero que você que conseguiu interpretar aquilo que eu estou dizendo, eu quero que você venha aqui à frente. Porque a oração, irmão, milagre é só para quem quer. Aquele que não crê, aquele que não acredita, fica no seu banco. Aleluia. Fica aí. Porque milagre só acontece naquele que quer, aquele que não crê. Nesta noite Deus vai limpar o céu. Aleluia. O tempo da sua vida pode estar uma tempestade. Mas hoje chegou o cairão de Deus. Chegou o tempo de Deus de fazer milagre na sua vida. Aleluia. Eu acordei perturbado, chorando. E fiquei ali na cama pensando, meu Deus,
Deus é profética nesta noite. O tempo de Deus chegou na nossa vida. É tempo de colheita na nossa noite. É tempo de colheita. É tempo de olhar para o céu e ver Ele sendo limpo pela mão de Deus. É tempo de olhar para o sol e ver Ele brilhando novamente sobre a nossa vida. A igreja estende suas mãos nesta noite para cá. Para essas pessoas que estão pedindo oração. E eu creio que o milagre de Deus vai acontecer nesta noite. Eu creio que o milagre vai acontecer nesta noite. Eu não sei se é enfermidade. Eu não sei o que é, irmão. Mas tem algo dentro de mim nesta noite dizendo que o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai.
reconciliaram com Deus, você que se reconciliou com Deus, procura a secretaria da igreja e dê seu nome. Você que aceitou Jesus, procura-nos para que nós podemos pegar o seu nome. Irmãos, Deus que nós servimos é Deus de milagres. O Deus que nós servimos é um Deus que cura. Não duvide. Não duvide. O nosso Deus, Ele opera no impossível. Glória a Deus. Eu quero nessa noite agradecer a esta igreja por ter nos ajudado. Aleluia, na nossa caminhada. Por ter ajudado esse grupo de senhores. Aleluia, eu quero agradecer aos jovens que têm se disponibilizado a nos ajudar nos ensaios. As senhoras da mesma forma. Eu quero agradecer a você que está conosco todos os cultos dia de sábado. Aleluia. A cada senhor que está aqui toda quinta-feira orando e pedindo de Deus graça. E você que ainda não faz parte do grupo dos senhores, venha fazer parte. Nós estamos aqui toda quinta-feira, a partir das 7:30 da noite orando, pregando, ensinando. E todos os sábados nós estamos na casa de um irmão fazendo culto. Glória. Aleluia. Eu quero terminar minha palavra dizendo: não deixe a sua cruz. Vai valer a pena. Amém. Aleluia, glória a Deus Santo.